Isso em 2 anos eu recuperei aquilo que eu tinha perdido. O que eu levei para me adquirir em mais ou menos 15 anos, em 2 anos o Senhor me devolveu. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes, o dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem em comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem em Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem em Comum Podcast. Estamos chegando para bater mais um papo incrível com uma pessoa muito especial. O convidado de hoje tem muita coisa para contar. É um cara que é um empreendedor aí da nossa cidade, de uma das grandes empresas e marcas aí, que está por toda a cidade. Por onde você passar, você pode pensar que é a Miliu, mas não é. Mas parei, tá? Todo lugar você vai enxergar uma lojinha com a marca desse cara aqui. Vou bater um papo com ele. Fábio Ferro, seja bem-vindo, meu irmão. Olá, Rafael. Muito alegre, muito feliz de estar aqui, né, com vocês nesse bate-papo, com você, né, nesse bate-papo aqui e poder contribuir, né, com as pessoas e vou começar aqui falando que a vida é uma só. Vamos viver intensamente. Vamos viver. Viver intensamente. Estou aqui vivendo intensamente esse momento e poder contribuir, né, com o seu podcast e contribuir com as pessoas que estão nos vendo. Vai ser bem especial, tenho certeza. O Fábio, ele tá aqui com a camiseta, com o uniforme da empresa. Ele tá uniformizado. Só que a posição da câmera não deixa mostrar a marca. Não, mas... Até porque ele não pagou para fazer esse jabá aqui, mas eu vou fazer esse jabá pra ele, velho. o Fábio, ele é da Fagerflex, né, Fábio? Fagerflex, colchões estofados. 21 anos de mercado. 21 anos. 21 anos de mercado. Nós já vamos chegar lá, então agora você já sabe, você já ligou a marca, a pessoa agora. Esse é o cara por trás do sono de muita gente aí nessa cidade há muito tempo. A gente vai conversar sobre isso, mas antes eu queria saber de onde você é, Fábio. Qual que é a tua origem? Então, eu sou, em primeiro lugar, né? Eu sou casado, tenho 21 anos de casado, né? Com a mesma mulher, graças a Deus. Coisa rara hoje em dia. Né? 2 filhos, um de 12 anos e um de 16 anos. Sou imagem e semelhança do Criador, sou filho de Deus e sou de Tubarão. Tubarão. Sério, cara? Mais preciso, um lugarzinho que tem no mapa, tá? Pescaria Brava, que hoje já é município. Você emancipou? Já se emancipou, já. Mas é pequenininho. É pequenininho. Muito poucas pessoas conhecem, né? Mas tu entra pra Tubarão e vai estar por ali. Antes um pouquinho de Tubarão, à direita. Quem tá naquela ponte linda e maravilhosa ali de Laguna, olha pro lado direito, tem Imaruí, e do outro lado tem Pescaria Brava. Ali é onde que eu nasci. Ventania também, muito grande lá, não? Vento, tempestade, também tem lugar, tem muitas coisas bonitas lá e também muito peixe e muito camarão. Pra tem boto? Gosta de peixe e camarão. É boto ou golfinho aí? Eu não sei. Boto. Aí boto também. E camarão, né? Melhor camarão que tem do Brasil vem de Laguna. Melhor camarão, não tem outro camarão. Cara, eu acho engraçado demais Laguna. Eu fui pra lá uma vez só, mas... As árvores são inclinadas, cara, de tanto vento que tem naquela cidade, né, cara? Muito vento. Bom pra soltar pipa, que é um negócio, aquela cidade. Não tem gente soltando pipa, medo de perder, eu acho. Eu já fiz muito, já soltei muita pipa, mas só que, se for soltar com fio mesmo, linha normal, arrebenta tudo. Tem que ser com nylon grosso ainda. Tem que ser muito vento. O nylon de pegar traíra, tem que ser o mais bravo que tem. E você se criou lá? Eu, pra dizer a verdade, com 1 ano de idade, eu vim pra Joinville. Ah, tu veio criancinha pra cá. Mas tem família lá ainda? Tenho parentes ainda, tios, tias, primos naquela região, né? Daí fica Pescaria, Barreiros, Laguna, Capivari de Baixo, Tubarão. Aí tem algumas pessoas que moram lá ainda. Seus pais vieram pra cá por quê? Sabe não? Imigraram? Por oportunidade mesmo, buscando uma oportunidade. Saíram com uma mão na frente e outra atrás. Não tinha um segmento ainda? Não tinha segmento. Eu vim de uma família muito humilde, muito simples, de pescador.
né? Minha mãe descascava camarão para sustentar a casa, minha avó, né? Meu pai pescava, né? E apesar que eu tinha um pai que não era, nessa época, não era muito presente, né? Não era muito presente, mas ele fazia a parte dele, como diz a turma, né? Uhum. E aí ele veio para cá para trabalhar na Tupi e a minha mãe para trabalhar, se eu não me engano, o primeiro lugar que ela trabalhou foi na Embraco. Então ela veio Duas firmas tradicional, né? tradicional Muito jubileense passou por lá. com por certeza. lá. Então eles fomos morar atrás da casa de um tio nosso, né? De favor, não era nem de aluguel, era de favor, porque a gente não tinha condição nenhuma. Nossa condição era bem precária mesmo. Uhum. E aí lá na juventude, você morou em que bairro aqui, Fábio? Nós, até os meus 7 anos de idade, 6 anos de idade, a minha mãe fez 24 mudanças. Caraca, cara. Um nômade dentro da cidade. É mais ou menos isso. Então, já morei em todo quanto é lugar de Joinville. E no último lugar, vamos dizer assim, penúltimo lugar foi na Comasa do Boa Vista. Uhum. A nossa casa era bem próximo do rio. Para você ter uma ideia, nós não tínhamos banheiro, era uma patente ainda naquela época. Uhum. E depois ali nós fomos morar na lateral da Papa João de Três, atrás do cemitério São Sebastião. Aham. Aí ali realmente a nossa vida começou a realmente Se estabeleceram um pouco. estabelecer um pouco melhor. E aí, tipo, o colégio ali, ensino fundamental e médio, você tava no Iririu. Aí eu estava no Iririu. E o Isso mesmo. que você gostava de fazer nessa época? E qual que era a tua... Tu era um moleque dado ao quê? Ao esporte, à cultura? O que você gostava? Olha, uma coisa que eu gostava de fazer, ir para a igreja, graças a Deus, que isso foi uma coisa fantástica, ir para a igreja e também soltar pipa, por incrível que pareça, soltar pipa. Eu era o cara número 1 das Que legal, pipas. cara. Aham, soltar pipa. E outras coisas eu tinha privações. Por vir de uma família de raiz, né, cristã, Uhum. né, eu era católico, depois a minha mãe, né, foi pro evangelho, né, então não podia algumas coisas, né, não podia jogar bola, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, tinha várias coisas que muitas vezes tinha uma proibição. Sério? Não, Sério. Só que essa parte do regulamento eu não conheço. Eu tive algumas privações, ao ponto de... O que eu estou falando aqui realmente é algo muito peculiar meu, né, mas eu vou abrir meu coração aqui. Mas tá? isso ainda existe, não? Não, hoje já não tem mais, Tá, né? porque tem uma porrada de jogador de futebol evangélico, eu fico pensando, Isso. pô, podia ter mais, então. Mas o conceito era o quê? Poxa, se a pessoa ir para o futebol, ela vai se perder. E a gente percebe que muitas pessoas, elas têm os seus hall de amigos, né, e vão jogar futebol. E muitas delas se perdem mesmo. Uhum. Mas isso está muito no conceito, na visão, né? Podia ser qualquer outra coisa, no fim das contas. Cultural de cada um. O que eu quero para minha vida. Uhum. Entendeu? Opa, eu quero ir lá, jogar futebol, vir para minha casa, cuidar da minha família. E muitos se perdem pelo... E aí, com esse conceito, né, a igreja, no sentido de proteger muitas vezes o seu membro, ele falava assim, opa, não pode jogar futebol, não pode assistir TV, não pode... O último que foi não voltou. É mais ou menos isso daí. Mais ou menos isso daí. Já se perderam muitos, então não querem mais se perder. Só que, claro, né, a pessoa vai abrindo a mente, abrindo a visão, e aí vai entendendo. Opa, eu posso ser um cristão jogando futebol. É uma escolha individual. Eu posso ser um cristão assistindo uma TV. Eu vou saber selecionar os programas que eu vou. Até porque hoje a TV mas não é um problema, né? Pode ser um problema hoje as redes sociais. Né? Isso vai depender das minhas decisões que eu tomo todos os dias. Então, o meu hobby era ir para a igreja, e soltar pipa. E na escola, como é que tu era? Outra coisa, jogar... Peca, que você chama aqui. Peca. Lá no, eu sou do Paraná, era bulica. Bulica, né? Era peca, também. 3 coisas que eu gostava de fazer. E na escola, cara, o que você era um cara mais estudioso? Você era um cara mais quieto? Era um cara... Por eu vir... Você é um cara que fala bem, eu não sei se já era uma coisa que acontecia já na época da escola. Não, tem uma história aí. Tem uma história. Eu era um cara tímido. Eu fui rejeitado, né, na minha infância, né? Passei por essa fase da rejeição, passei pela fase das pessoas... Por causa de quê? Hã? Por causa de quê? O fato do que, por exemplo, meus pais eram muito novos, meu pai muito jovem, entendeu? A minha mãe, graças a Deus, me abraçou, me recebeu, minha avó, mas o meu pai, por ser muito jovem, ele, entendeu? Teve um filho com a minha mãe, enfim, né? Mas ele queria curtição, né? E não estava comprometido com... Então, era, vamos dizer assim, um pai... No caso, que colocava as coisas dentro de casa, não posso reclamar nesse sentido, né? Da provisão, mas não de estar presente, o pai presente. E hoje, o que eu quero já trazer um parênteses aqui, hoje o que os nossos filhos precisam é um pai presente, uma mãe presente.
e não só da provisão. A provisão é bom, mas se não tiver a provisão, mas tiver a presença, vai ser muito melhor e muito satisfatório. Então, para minha vida, aquilo dali foi algo que me limitou muitas coisas. Torce Marcos. Né? E só que existe uma coisa que eu vejo que a minha mãe ela fez por mim. Ela realmente deu o sangue, ela deu o melhor dela por mim. Ok? Ela trabalhava, assalariada, minha mãe, meu pai, com condições precárias, mas ela falou assim, eu quero colocar vocês no colégio particular. Aí ganhei uma bolsa, conseguimos estudar no Santo Antônio, por 4 anos de idade. Que é lá perto, né? É lá perto. Uhum. Que é um colégio particular, muito bom, meus filhos estudam lá hoje, né? Dona Zelândia, né? Uma pessoa maravilhosa, né? Que já se foi, mas enfim... Só que, olha só, no 4º ano de idade, devido a todos os problemas emocionais, psicológicos que eu passei, né, eu não ia muito bem na escola. Realmente, se fosse pensar hoje aonde a gente chegou, se fosse avaliar lá no passado, não chegaria. O desempenho não diria que você chegaria aqui. Não. A diretora, eu sentei aqui, minha mãe sentou aqui, a diretora na frente falou assim, a supervisora falou assim, mamãe, eu vou dizer uma coisa para você, nós vamos passar o teu filho, nós vamos passar o teu filho, falta aqui uns pontinhos, vou passar o teu filho, mas pro ano que vem você coloca ele num colégio, não menosprezando, mas, entendeu? Coloca num colégio... Especial? Não, coloca num colégio municipal ou estadual, entendeu? Que vamos dizer assim, o estudo talvez vai ser mais fácil para ele assimilar e tal. Enfim, que eu não vejo hoje que o colégio municipal e estadual são mais fraco o estudo, são da mesma coisa. Mas a parte organizacional que é diferente só, meio que. Sim, sim. Aí o que acontece? Em algumas coisas muitas vezes é bom e outras coisas são ruins, enfim. Mas o que me chamou a atenção ali que eu falei assim, cara, eu sou um idiota, eu sou um burro, o que eu vou ser da vida? Aí uma coisa que eu... Mas ainda muito novinho, né, pra tomar uma chibatada dessa, né? Mas assim, ó, hoje eu trago pra minha vida e eu trago isso pros nossos amigos. O que determina a sua história não foi onde você nasceu, nem as circunstâncias que você viveu, mas sim aonde você quer chegar. Só que com aquela idade que eu já tinha, eu tinha uns 8 anos mais ou menos, eu já tinha uma mentalidade, graças a Deus, que não era de mim, não era daquilo que eu via ao meu redor, mas era do divino, por isso que eu creio muito, acredito muito nesse ser superior, Deus, entendeu? Jesus Cristo. Ele já me iluminava. E eu olhava aquilo dali e falava assim, eu vou mostrar para essa mulher que eu sou muito melhor do que isso. Eu poderia muitas vezes me revoltar, eu poderia muitas das vezes, né, virar as costas e assim, então agora mesmo que eu vou realmente ferrar com tudo. Não, eu olhei para aquilo e falei assim, eu vou dar o meu melhor, eu preciso. E quando eu fui para o estadual, passei muitas dificuldades também nos estudos, enfim, tal, eu fui melhorar pelo 8º ano. Que é quando começa a fazer muita diferença mesmo, né? Isso mesmo. E graças a Deus, uma coisa que eu nunca eu rodei na escola. Já fiquei em segunda época, né? Da tua época, né? Época, dependência, né? Que fala. Dependência que tinha lá em fevereiro. Já passei por isso, ok? Passei por segunda época, mas nunca rodei. E na faculdade, eu fiz uma faculdade, eu sou bacharel em teologia, formado pela Refidim, e também, sempre eu passei. Uma coisa que eu vejo na vida da gente, que a gente precisa, esforço, dedicação. São 2 coisas fundamentais. E claro que a atitude, né? Mas esforço, dedicação e persistência. A gente precisa ter isso. Esforço, entendeu? Dar o teu melhor. A vida não é fácil. Entendeu? Tem que falar assim, mas a vida é fácil pro fulano, pro ciclano, pro beltrano. Não, a vida realmente não é fácil, nem pro pobre, nem pro rico. Certo? A vida realmente tem as suas dificuldades, tem os seus desafios para encarar e enfrentar. A graça tá nisso aí também. Só vai realmente vencer só quem fazer o quê? Justamente acreditar, se esforçar e dar o seu melhor. E pensar positivamente. Entendeu? Eu até postei esses dias isso, que eu tava viajando, né, que o pessoal fala que a vida é uma escola, né? É uma música só pra contrariar. Mas a gente aprende, a vida... não vão derrubar minha live, meu vídeo por causa só de pedacinho que eu cantei aí também. O pessoal tá administrando isso aí. A vida é uma escola mesmo, né? A gente tá aí pra aprender, cara, todo dia, né? E isso é uma coisa que eu aprendi na escola, é que na minha época era 6, tá? Hoje deve ser 7 a média. Já passa de ano, gente. Tem que buscar passar de ano, não vale reprovar. Você tem que aprender, passar de ano. Às vezes você vai tirar 10, legal, mas mantendo 10 é bem difícil.
Quando você tirar 9, não fique triste, cara. Porque você já é mais que 7. Você precisava de 7 pra passar de ano. O que não vale na vida é reprovar, cara. É isso mesmo. Porque reprovar quer dizer que você desistiu, que você não acreditou, que você não confiou, que você não aprendeu, né? Então, se a vida é uma escola, aprenda. E saiba que 6, 7 já passa. Tirou 10, perfeito. Mas não tirou 10 e tirou 7... Segue, você já passou de ano, vamos para a próxima. Aprenda mais, evolua mais, não pare, né? Até o fato de não olhar para as circunstâncias. Porque tem muitas pessoas que param no meio do caminho, começam uma faculdade, começam um estudo, começam uma empresa, começam um negócio e param no meio do caminho. Porque olha as circunstâncias difíceis, mas não se esforça o que precisa esforçar. Né? Eu não preciso estar acima da média, mas eu preciso estar na média. Sendo que hoje eu tenho o conceito de que eu posso estar sim vivendo acima da média. Só que, claro, para mim estar andando acima da média, eu preciso me esforçar acima da média também. E é possível, a gente consegue. Vai depender realmente de a gente pensar positivo, de a gente acreditar, uma coisa muito importante, acreditar em si, acreditar em Deus e acreditar nos teus sonhos. Ter um sonho, ter um propósito de vida vai fazer você chegar onde realmente você quer chegar. Muitas das vezes você não sabe aonde, porque você não... Eu sei o hoje, o presente, eu sei o ontem e eu sei o presente, o futuro eu não sei. Mas Deus sabe. Então eu coloco meu futuro nas mãos de Deus, faço o que eu preciso fazer, né? Vivo o meu propósito. Estar aqui hoje nesse podcast juntamente com você é vivendo o meu propósito, tá certo? Realmente de impactar vidas, ajudar pessoas a alavancarem, crescerem e ativarem nas pessoas o potencial que elas têm. Poxa, se eu passei o que eu passei na vida, que eu poderia colocar muitas outras coisas aqui, posso até trazer, entendeu? Apanhei de toalha molhada. Meu pai falava que eu não ia dar nada na vida, entendeu? Eu escutava que meus parentes, tios, tias, pessoas falavam assim, esse menino, misericórdia, o que vai ser desse menino na vida? Vai ser como fulano, como ciclano, e assim por diante. Quantas coisas que eu ouvi, quantas coisas que eu escutei, se eu ficasse apenas ligado no que eu ouvi e escutei, e não realmente fazendo o que eu queria, o meu sonho, seguir o meu propósito, eu não chegava onde que eu cheguei. É sobre identidade também, né? Tipo, quem eu sou e quem eu quero ser. Não sobre o que dizem de mim, o que esperam de mim, até porque, cara, você lidar com a expectativa do outro é lidar com o abstrato. Né? A expectativa do outro só cresce sobre você, mas qual que é a tua expectativa sobre você, né? Quem é você de verdade? Eu tava conversando essa semana com a minha esposa sobre isso, né? Desse lance de como o julgamento das pessoas afetam algumas pessoas, como se a pessoa te avaliar de alguma forma, aquilo te afeta muito, né? O julgamento, ou enfim, qualquer característica que a pessoa coloque sobre você, um lance de você ter espelho, cara. Você olhar no espelho e falar, cara, esse sou eu. Tipo, o que os outros falam é a percepção deles. Na verdade, você provavelmente seja bem pior do que as pessoas pensam, mas você pode muito mais também do que elas acham que você pode. Então, porque só você sabe pelo que você passou, só você sabe pelas pequenas lutas mentais que você tem para levantar cedo, para fazer um exercício, para comer certo, para, enfim, conseguir concluir algo que você começou. Só você sabe disso aí. A maioria das pessoas só vê o resultado disso, né? Então, é uma questão de identidade também, de falar, cara, não, esse sou eu e quem eu quero ser. Mas, tipo, os outros, a expectativa dos outros, eu não posso lidar com isso. Se eu tiver que sempre estar agradando todo mundo, superando as expectativas de todo mundo, às vezes a expectativa do outro, inclusive, sobre você é muito baixa também. E você pode muito mais, mas é você. É você que tem que olhar no espelho e falar, esse sou eu e é quem eu quero me tornar, né? Isso mesmo. E quando você olha para o espelho e você não veja, entendeu? O potencial para realizar, até mesmo o potencial do que as pessoas falam sobre você, olhe no espelho e traga a imagem. Entendeu? Você é imagem e semelhança do Criador. Se Deus te colocou aqui nessa terra com um propósito, é porque você é um vencedor. Até porque, eu sempre conto essa fala, né? Para você vir ao mundo, foram alguns espermas que realmente passaram, lançaram, entendeu? Para chegar lá. 300 milhões. Entre 300 milhões de espermas, você foi o único que fecundou o óvulo na sua mãe. E você venceu ali. Começou ganhando já. Ali você já começou ganhando. Você já é um vitorioso. Você já é um vitorioso. Você já nasceu vitorioso. Só que, claro, as limitações que a gente vai enfrentando no dia a dia, as falas das pessoas, e muitas das vezes, ô Rafael, a fala não é de uma pessoa estranha, entendeu? Contra a vida da pessoa. É de dentro da própria casa. Muitas vezes é do pai, é da mãe. E é o que gera mais marcas, assim, é do né? irmão, é do tio, da tia, da avó, do vô. Aí o que acontece?
Isso daí influencia diretamente e afeta diretamente a sua identidade. Uhum. Só que o que acontece... Às vezes é de maneira inconsciente, né? Até de maneira consciente, mas o que vai determinar realmente quem realmente você é o que você pensa de você. E eu falo mais, o que realmente Deus pensa de você? Uhum. Eu penso assim, poxa, Deus olha para você e fala assim, cara, eu coloquei o Rafael, eu coloquei o Fábio lá nesse mundo, entendeu? Eu tenho um propósito maravilhoso para a vida dele, ele já é um vitorioso, já é um vencedor. Olha só, tantos problemas, tantas dificuldades, quantas coisas, já passou pelo caminho da morte, já venceu. Eu com 6 meses de idade, Rafael, com 6 meses de idade, a minha mãe levou eu no colo com pontada de pneumonia dupla. Cheguei, doutor Silvio Betudo pegou eu roxo já, e aí ele falou assim, mamãezinha, eu só Deus aqui. E aí ele colocou em 30 minutos. Ela falou assim, ó, se você chegasse 30 minutos mais tarde, teu filho não viveria. Então, eu sou um milagre de Deus aqui nessa terra. Uhum. Você é um milagre de Deus aqui nessa terra. Então, quer dizer, poxa, se nós somos um milagre de Deus, desde o nosso nascimento, até mesmo circunstâncias que nós passamos e estamos vivos, é por um propósito maior. Uhum. É porque nós somos realmente fortes, corajosos, entendeu? Só que isso está o quê? Dentro de nós. Uhum. Eu tenho um exemplo de pessoas, né, que eu vou falar por mim mesmo. Falava assim, Fábio, tu tem um potencial enorme. Fábio, eu vejo que você realmente vai longe. Mas eu olhava para dentro de mim, eu olhava no espelho, em alguns momentos eu não acreditava. Por quê? Aquilo que estava lá no meu oculto, a crença que estava lá no meu oculto, Uhum. eu escutava aquela vozinha, tu não vai dar nada, tu não vai conseguir, Uhum. tu não vai. Eu falei assim, meu Deus, realmente, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Uhum. Aí sabe o que eu fazia? Eu pegava e ia para oração. Eu vou falar aqui, posso, né? Eu vou abrir meu coração aqui. Por favor. Eu pegava e ia para o Senhor, tu me criou, olha só, entendeu? Tu tem um propósito, por que as pessoas falaram, não, E aí eu transformava o que falavam negativamente sobre mim, eu transformava isso em algo positivo, numa fala positiva. Uhum. E eu olhava para dentro no espelho e falava assim, Fábio Ferro, você é mais e menos criador, você realmente vai ser uma bênção e você vai ser próspero nessa terra. Uhum. Eu pegava aquilo que era negativo e transformava como uma usina de energia para mim e vamos lá. Uhum. Vamos estudar, mesmo que eu não era o melhor da escola. Vamos trabalhar, mesmo que eu não era o melhor trabalhador. Vamos empreender, mesmo que eu não era o melhor empreendedor. Uhum. Mas eu fui buscar conhecimento e, graças a Deus, me desenvolvendo. Uhum. Entendeu? E chegar onde que a gente chegou, né? É porque é uma parada que o cara tem que exercitar mesmo, né? De afirmar coisas que... Porque é o lance que eu falei, né? A gente absorve muita coisa de maneira inconsciente na nossa infância. O Fábio lembra de as pessoas falarem que ele não ia dar nada, enfim, que ele não ia pra frente. Enfim, ele lembra de algumas coisas, mas quantas outras ele não lembra e o cérebro dele já cauterizou essa informação, né? Eu tenho estudado um pouco sobre isso, né? Sobre essa... Inteligência emocional? E as crenças limitantes e tudo tal. E PNL e tudo mais, né? Que, pô, tem um monte de coisa que tá no teu inconsciente que você não faz ideia, tá te bloqueando pra viver a vida, Isso. mas você tem algumas coisas que você lembra. Se você cavar, tu vai achar, falar, pô, foi uma pessoa que era muito importante pra mim e em algum momento me disse isso e eu cauterizei isso no meu cérebro. E o cérebro é isso aí, ele é um músculo que tá se desenvolvendo e se ele aprendeu a fazer um negócio, ele tá bloqueado aqui, ó. E aí como é que faz para você desbloquear isso, para você reverter isso, para você trabalhar isso? Você começa a bater no oposto, você começa a falar exatamente o oposto. Não, eu posso sim, eu consigo sim, eu sou capaz sim, né? Tipo, eu posso ser um bom empreendedor, eu posso ser um bom pai, sabe? Você não precisa repetir os ciclos que a tua família viveu até você pode quebrar esse ciclo agora, assim. É claro, é um processo de você entender a inteligência emocional, mas tem coisa que você não vai lembrar o porquê, mas pode ter certeza, em algum momento, talvez na tua infância ou em algum momento importante, em alguma bifurcação da tua vida, alguém disse alguma coisa que te gerou um bloqueio que você não sabe nem porquê. Na hora que você achar ele, cara, é só bater até arrebentar. Porque se a hora que arrebentar, meu irmão, você vai voar, você vai longe. Mas aí, essa inteligência emocional, ela só funciona quando você entende, você percebe isso. Porque tem muita gente que é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, e acha que faz parte da tua característica, que você é desse jeito, tua personalidade é assim. Não, cara, não existe personalidade frustrada. Ninguém nasceu para ser frustrado, para ser derrotado, para ser
medíocre, mediano. Tipo, cara, como o Fábio tava falando, nós temos uma centelha divina em nós. Cara, a gente nasceu para ser extraordinário, para ter uma vida abundante, para viver coisas incríveis, realizar coisas incríveis, transformar as coisas que a gente toca, enfim. E só dá para fazer isso aí quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente consegue encontrar onde foi a curva que eu me perdi, mesmo que não tenha sido você que te jogou para fora dessa estrada aí, e voltar para a rota e acelerar, né? Porque a vida é muito curta, cara, pra você ficar travado, né? Que eu vejo que muitas pessoas se limitam, realmente não vivem essa vida extraordinária porque elas reclamam muito da vida. A ingratidão, ela limita, a ingratidão, ela paralisa as pessoas. E gratidão não é só o fato de eu olhar para o céu e falar assim, Senhor, muito obrigado por esse dia. A gratidão está ligada às minhas ações e atitudes que eu tenho durante o dia. É realmente eu olhar o calor que está, Senhor, obrigado por esse calor. As minhas atitudes no dia a dia não chegar assim... Quer dizer, é uma atitude. Eu não falei nada, mas é uma atitude que estou sendo ingrato. É quando você recebe o teu salário, é quando você olha o teu prolabore, é quando você vê o lucro da tua empresa, ou muitas das vezes ou não o lucro da tua empresa, e você olha, ok, o que eu preciso melhorar? Aonde eu preciso ajustar? O que eu preciso fazer? Então, o que eu vejo hoje, muitas pessoas frustradas por falta de quê? Gratidão. E aí reclamo da vida, e reclamar da vida não resolve nada. Não vai te levar a lugar nenhum. Se eu fosse reclamar da vida pelas circunstâncias que eu passei, aonde eu nasci, como eu nasci, o que eu vivi, eu não realizaria nem metade dos meus sonhos. Hoje cheguei no momento da minha vida que eu realizei todos os meus sonhos. E aí, naquele momento, eu falei assim, Senhor, me dá sonhos novos. Porque também quando a gente para de sonhar, a gente morre. A vida perde a graça, cara. Perde a graça. Mas o que eu quero dizer assim, que quando a gente sonha, quando a gente acredita e não reclama da vida, e a gente é grato a Deus pelas coisas, pelo que Ele nos deu, até pelas circunstâncias muitas vezes difíceis que a gente passa, a gente se torna uma pessoa muito melhor. A nossa identidade já é fortalecida nisso daí. São 3 coisas importantes quando tu falou sobre identidade. Crença, né? Sobre crença e identidade. Sobre a identidade do quem eu sou, tá certo? A identidade do que eu faço e a identidade do que realmente eu mereço, que é o ser, o ter e o fazer. O ser, o fazer e o ter. São 3 coisas. A gente chama de pirâmide da vida. A estrutura da pirâmide da vida, pensa comigo numa pirâmide, tá certo? Onde tem o eu sou, o eu faço e eu mereço. Então, quando eu não tenho a minha identidade fortalecida, muitas das vezes bate na incapacidade de fazer as coisas. Onde que as pessoas veem o medo. Vou falar em público, né? Como você falou assim, mas como é que tu hoje fala bem coisa semelhante? Eu fui ver isso daí só depois dos meus 13 anos de idade. Foi de 13 para 14 anos de idade que deu um up, um negócio, eu falei assim, eu não posso mais ter medo de me expor. Eu preciso expor, indiferente se eu vou errar ou se eu não vou errar. Até porque a gente errando é que a gente vai aprender o certo. Eu posso aprender com o erro do outro, mas tem coisas que eu tenho que errar para aprender. E tá tudo certo. Não, faz parte. Porque eu errei, entendeu? Agora eu vou deixar de viver. Não, poxa, eu errei, vou consertar, vou me arrumar. O problema é não permanecer no erro. Então, quando você trabalha a tua identidade de quem realmente você é, você fortalece a tua capacidade e automaticamente, tá certo? Você fortalece o teu merecimento. Mas muitas pessoas estão ligadas muitos no quê? No ter. Eu quero ter. Entendeu? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro lindo, eu quero ter uma empresa, eu quero ter isso, eu quero ter uma família, achando que o ter vai trazer a felicidade e a alegria. Mas não. É no ser que realmente vai me gerar a felicidade e a alegria. É naquilo em quem realmente eu sou. Que é existencial. Automaticamente eu vou fazer o que precisa ser feito, tá certo? E automaticamente as coisas vêm. E até se a gente pegar a Bíblia, né, o manual de fé que eu tenho, né, você vai ver que realmente, faça, né? Deus mesmo parafraseando aqui um versículo, né? Faça para mim que eu faço para vocês. Deus mesmo fala isso. Faça. O que é fazer para Deus? É realmente querer o bem das pessoas. Excelência. Ajudar as pessoas, estender as mãos para as pessoas, entendeu? Não falar mal das pessoas, não reclamar da vida, agradecer pelo salário que recebe, pelo prolabore que recebe, enfim, tantas outras coisas. Mesmo que talvez eu não fui bem sucedido em tal coisa, eu já passei na vida, eu já quebrei uma vez, entendeu? Eu mais ou menos,
Não conheço ninguém bem sucedido que não tenha quebrado, inclusive. Eu com 27 anos, eu já tinha uma empresa na área de colchões e abri uma outra empresa. Abri a segunda empresa. A segunda empresa, tá certo? Eu quebrei. Deu 9 meses. Por quê? Eu fui para um ramo que eu não sabia. Eu não entendia de vendas do varejo. Hoje, graças a Deus, eu já entendo. Mas eu não sabia, tá certo? Eu não sabia na contratação, como contratar uma pessoa. Eu não sabia desses detalhes. Uhum. Então, o que aconteceu? Eu fui lá e falei, não, eu tenho dinheiro, alguém vai me ajudar e eu vou fazer. 9 meses depois, perdi 100 mil reais. Não é muito, mas há 15 anos atrás, 100 mil reais. Não é bastante mesmo, tá, Fábio? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Continua sendo bastante. Depende, né? Para alguns, muitas vezes 100 mil não é muito, mas para outros... Perder sempre é muito. E eu perdi, literalmente. Mas graças a Deus, uma coisa que eu não perdi, a minha honra. Paguei todos os meus credores e dali para frente eu falei assim, eu vou aprender o que é venda no varejo. E me esforcei, fui estudar, fui buscar conhecimento, entendeu? E, graças a Deus, hoje nós estamos com 3 lojas da Fajaflex. 3 lojas da Fajaflex. Dominando o mundo, esses caras aí. O Fábio, você estava falando sobre essa pirâmide, né? Você falou sobre a ponta da pirâmide é o merecimento, né? E, cara, é muito louco que você falando assim, o cara que não tem essa identidade bem embasada, né? O cara que não tem, que ele não consegue saber quem ele é, o seu potencial, até desenvolver isso, porque saiba que onde você tá ainda é pouco perto de onde você pode chegar, independente de onde você esteja, porque você pode melhorar de vida, mas você pode viver a mesma vida que você tá vivendo, mas melhorar como pessoa ainda. Você sempre tem para onde desenvolver, para onde você subir, para onde você crescer. Até porque a ciência fala que nós estamos muito longe de usar a porcentagem mínima da capacidade do nosso cérebro, né? Mas quando você não tem isso, cara, aí você deseja muitas coisas. Você fala, eu desejo ter aquele carro, eu desejo ter aquela casa, eu desejo conhecer aquele lugar e ter aquele dinheiro, enfim. E quando você não tem identidade, a base desse negócio sólida e fundamentada, a hora que você chegar lá, a hora que você estiver nesse lugar, se você estiver com esse carro, que você estiver com essa casa, você vai achar que você não merece isso, cara. Tá ligado? Você vai falar assim, cara, eu não mereço. E talvez você tá chegando muito perto de conseguir isso, mas por você não ter identidade, não saber que você merece mesmo, se você fez por onde, você não pegou nenhum atalho, porque também é malandragem, né? Se você não pegou nenhum atalho, se foi pelo certo... Você merece mesmo, cara. Só que se você não tem identidade fundamentada... de crença daí, né? Isso. Aí a crença, porque o pai falou, a mãe falou, coisas que... Meu filho, pra que trabalhar tanto? Ou pra que ganhar tanto dinheiro? Uhum. Até aquela crença assim, o rico não vai entrar no reino de Deus. Uhum. Né? Se tiver muito dinheiro, se perde. Uhum. São crenças que foram colocadas, instauradas na nossa mente, na nossa cabeça, tá? E que quando você tem... Por isso... quando você chega num certo patamar de condições financeiras, você fala assim, pô, para que tudo isso? Para que tudo isso? E aí vai dando, vai perdendo, vai... Uhum. A vida mesmo, a quântica mesmo, ela vai realmente influenciando diretamente para você, pô, mas por que eu perdi? Por que eu perdi? Ligar diretamente essa crença. Uhum. Então, muitas pessoas... Você estava disponível para isso, né? Muitas pessoas, elas crescem, eu já vi muitas pessoas, elas crescem, isso não só pelo lado financeiro, tá? Isso para o casamento também, tá? Isso para a vida emocional também, tá? Enfim, em todas as áreas. Espiritual, pessoas que começam na igreja, agora sim, agora eu vou e tal hora, vai, não, entendeu? Ok, daqui um ano cai tudo novamente, entendeu? Chega num patamar bacana, muitas vezes não se sente merecedor daquela bênção espiritual que ele está recebendo. No sentido financeiro, ele sobe, adquire, conquista, tal, chegou lá em cima, caiu. Volta novamente para o começo, entendeu? Começa a ganhar, chega lá, aí cai 1, 2, 3, 4 vezes e não sabe o porquê. Está ligado, muitas das vezes está ligado não só a capacidade, porque capacidade ele tem de fazer, ele vai lá e faz, mas justamente quando ele tem, ele fala assim, não, mas eu não mereço isso. Ou foi colocado, taxado uma coisa na mentalidade dele lá na infância que ele tem um patamar para chegar. Até aqui, beleza, daqui para cima, entendeu? Não faz, ou tu vai se perder, ou tu vai isso e aquilo. Então, você trouxe uma coisa muito importante. Eu passei por essa fase e perdi dinheiro. Tá? Num outro momento da minha vida, eu perdi dinheiro. E não foi pouco. Aí eu nem vou falar aqui. Esses 100 mil era dinheiro, você tá louco? Tá? E, gente, eu tô abrindo meu coração aqui. Porque eu vejo que muitas vezes tem pessoas que passaram e sofreram a mesma coisa. Eu peguei um dinheiro, coloquei na mão de uma pessoa para ela investir para mim, mas inconsciente, tá certo? Inconsciente, eu estava fazendo assim, esse dinheiro que eu tenho aqui já está sobrando. Ao ponto de que eu falei, olha só as palavras que eu falei. Eu tenho essa casa.
Se eu der esse dinheiro e perder, eu vendo essa casa e tá tudo resolvido. Qual é essa fala por trás disso? Você tá colocando porém, já tá colocando uma Tipo cláusula de perda. Pronto, eu já falei, se eu perder, cara, já comuniquei isso, Uhum. entendeu? Mas lá dentro, depois, eu entendi qual é a crença, é do não merecimento, Uhum. entendeu? Poxa, eu mereço, eu adquiri, eu fui lá, eu trabalhei, essa casa é importante, esse dinheiro também é importante, tá certo? Para os meus filhos, tu imagina, eu poderia ter feito uma viagem, poderia ter feito um passeio, poderia ter comprado um outro imóvel, poderia ter feito tanta coisa. Ok, mas eu fiz isso. Por causa do quê? Porque eu sou mau investidor? Não. No primeiro momento eu achei que era. Não é porque eu sou mau investidor, porque até então a gente chegou onde chegou porque Deus nos capacitou, nos deu sabedoria, nos orientou, tá certo? E a gente fez a coisa certa. E eu não saí da vontade de Deus, eu não saí da presença de Deus, eu não saí do propósito inicial de Deus para minha vida. Entendeu? Eu não abandonei isso aqui. Não, eu estava fazendo as coisas certas. Mas a minha crença de não merecimento era tão alta, tão forte, que me impedia, me limitava. E aí é um ponto de eu colocar o dinheiro lá e, quando eu ver, sumiu. Só que, graças a Deus, em 2 anos, isso é muito importante, quando eu entendi isso, eu gerei cura. Uma coisa muito importante, liberar perdão para você, pelas suas atitudes que você fez negativas. Por exemplo, a gente errou. Eu errei nesse momento. Poxa, eu errei contra a minha família, eu errei contra a minha esposa, eu errei contra os meus filhos. Um investimento errado. É o dinheiro deles também. Sim. Eu errei contra eles. E eu não me perdoava. E aí foi um processo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, até o ponto que eu dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, obrigado. Eu já tinha perdoado até a pessoa que me ocasionou o problema, mas eu não tinha perdoado a mim mesmo. Por ter se colocado nisso. Aí quando eu liberei perdão pelo que eu fiz, entendeu? Abriu. E o negócio fluiu. E olha, muitas coisas. Isso em 2 anos eu recuperei aquilo que eu tinha perdido. Em 2 anos. O que eu levei para me adquirir em mais ou menos 15 anos, em 2 anos o Senhor me devolveu. Ah, o Senhor me devolveu? Sim. Mas eu precisei passar pela cura. Aquilo que eu precisava fazer, eu fiz. Por isso que é importante, a Bíblia fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando fala de conhecer a verdade, não é só da Bíblia em si. E isso é fundamental e importante. Tá certo? Mas é também livros que, né, pessoas que estão capacitadas para aquele determinado fim. Se é problema emocional, psicológico, vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Se é problema financeiro, conhecimento, pega um mentor, pega um consultor financeiro, enfim. Tá, se é familiar, é um problema conjugal, é com a esposa, é com os filhos, vai procurar alguém que, não, um livro, alguma coisa que, um consultor é muito caro. Pega o livro. O maior, sabia que o maior consultor e o mais barato são os livros? Porque toda a expertise daquela pessoa está onde? Ele escreveu, está no sintetizado livro. Sintetizado. E eu quero aproveitar aqui, são 4 livros que mudou a minha vida. Posso falar? Pode. Primeiro, esses aqui. A Bíblia. Primeira coisa, a palavra de Deus. Segundo, esse livro aqui, certo? Visão em Ação. Transformando Visão em Ação. Isso aqui na loja da Bíblia. Eu tinha 16 anos de idade. George Bernard, eu lembro desse nome, cara. Cara muito famoso, tem muitos livros, é dos Estados Unidos, um cara fantástico. E eu fui na loja da Bíblia, com 16 anos de idade, cheguei pro pastor Siqueira, ainda hoje pastor aqui de enfim. E aí, na loja da Bíblia, eu falei assim, pastor Siqueira, eu quero um livro que possa mudar a minha vida, que possa realmente dar um norte, uma direção para minha vida. Eu tinha 16 anos de idade. Eu fui buscar conhecimento. Ele me deu esse livro. E esse livro mudou a minha vida. Eu não tinha mais esse livro. Eu comprei no sebo de São Paulo. Falei assim, esse livro eu vou levar para minha história, porque faz parte da minha história, do meu crescimento. Transformando Visão em Ação. Transformando Visão em Ação. E aqui, aí 2 livros fantásticos, né? O Poder da Autorresponsabilidade, Paulo Vieira, e esse daqui que é O Poder da Ação. Desse best-seller máximo, esse aí. Máximo. Esse daqui são 2 livros fantásticos. Quer realmente mudar de vida? Esses 2 livros aqui são fantásticos. Quer alavancar sua vida em todas as áreas? São 2 livros fantásticos. E hoje eu sou um ministrante desse livro aqui hoje também. Então, são coisas que a gente muitas vezes quer, mas não faz o que precisa ser feito. É mais ou menos que nem um esportista, um maratonista. Tu olha o cara lá ganhando, né, a medalha de ouro das Olimpíadas, coisa mais linda. Mas essa pessoa, para a pessoa chegar lá nesse pódio, tá? Alta performance, eu estou falando de profissionais, grandes profissionais, ele treina 4 horas no mínimo por dia. Para ele chegar nesse ponto, ele passa por várias maratonas, perdendo, e enfim, algumas ganhando e perdendo, mas para chegar lá em cima no pódio,
no mínimo 6 anos ele leva. Uhum. Mas o treinamento que ele faz são de 4 horas por dia para chegar onde que ele chega. Uhum. Para realmente conquistar o que ele conquista. E aí, muitas Você pensa o cara que corre 100 metros rasos, esse aí dá dó desse cara. É isso, Se ele é. perde, você tem vontade de chorar junto, porque esse cara treinou tanto pra 12 segundos, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. É igual Ele perdeu por 1 milésimo. É igual o Bolt, né? Aham. O cara é fantástico. Na vida dele, se eu não me engano, ele correu em torno, se deu 5 minutos, 6 minutos, eu não lembro agora, na vida dele, De né? competitiva, né? Competição, Aham. competição a nível nacional e mundial. Aham. Se eu não me engano, de 3 a 6 minutos, mais ou menos isso. O cara foi considerado o tal. Aham. A gente olha assim, que fácil, que rápido, cara. Mas ele treinou. Como que é A um- gente conhecendo a história do Bolt, ele treinou. E não era 4 horas, era 6 horas, era 8 horas. E treinando. Uhum. Aí as pessoas querem ter sucesso na vida, no casamento, com os filhos, com a família, no financeiro, mas não querem treinar, não Uhum. querem ler, não querem estudar, não querem se aperfeiçoar, não querem fazer um curso, não querem tirar dinheiro do bolso para investir. Eu investi de 3 anos para cá, eu fiz um investimento já mais de 150 mil reais em mim, na Uhum. minha família. Uhum. Mas tu fala isso porque tu tem dinheiro? Não é o fato de porque eu tenho dinheiro. Porque quando eu não tinha dinheiro, eu já estava investindo. Uhum. Hoje as pessoas só veem o resultado final. Sim, esse é o ponto. Eles vão Mas te avaliar não pelo vejo o resultado. o que precisa ser feito O processo. lá no começo, o processo. Uhum. Um livro mudou minha vida. E outra coisa, primeiro curso que eu fiz, comunicação interpessoal, falando sobre comunicação. Uhum. Eu tinha 16 para 17 anos também. Era gratuito lá na JorPM, sabia? Na JorPM aqui em Tem um Joinville. monte de curso bom lá. E hoje com o Google, hoje com os podcasts, Uhum. hoje conhecimento tá aí, lá vão ter. Aham. Mas em vez de ir buscar o conhecimento, vai jogar futebol. Em vez de buscar o conhecimento, vai para happy hour. Nada contra isso, até porque Uhum. eu faço isso também. Só equilibra a tua vida, né, cara? É só trazer o equilíbrio para tua vida, Uhum. os pilares da tua vida. Uhum. E quando você faz isso, você começa a ter uma vida muito melhor, muito mais satisfatória. Uhum. Eu não tenho todo o dinheiro do mundo. Não tenho, eu não preciso disso. Uhum. Entendeu? Mas eu tenho, tá certo? Força, coragem, determinação. Eu tenho alegria naquilo que eu faço. Eu amo aquilo que eu faço. Eu amo a Deus. Eu amo a minha família. Uhum. São coisas primordiais e fundamentais. E as outras coisas, elas vêm e acontecem. Perfeito. O Fábio, tu vendeu o nome pra uma palestra tua aí, pra você colocar nas tuas palestras aí. Uma frase que eu acho que as pessoas têm que começar a entender isso, cara. E a gente demora pra analisar isso porque a gente tinha distância dos cases de sucesso. A gente olhava pros cases de sucesso de maneira distante. Mas hoje não. Hoje, você provavelmente na tua família você tem um case de sucesso, no teu círculo de amizades você tem um case de sucesso. E se você aprender a ser o mais burro da mesa, você vai perceber que se você sentar na mesa certa, você sempre vai ter 12 cases de sucesso, né? O sucesso não é um acidente. O sucesso não é um acidente. As pessoas acham que um cara deu certo por isso aqui. As pessoas, tipo, cara, olha que sorte que ele teve. Olha, nossa, o negócio funcionou. Olha que legal, cara, a oportunidade que ele deu e o negócio... Cara, o sucesso não é um acidente, cara. É processo, é trabalho. É claro, cara, uns vão atingir um objetivo de maneira mais rápida, mas o sucesso, ele é a linha de chegada para todo mundo que trabalha, sabe? Vai ter o Bolt, que vai passar voando para essa linha de chegada, mas vai ter uma galera que vai trabalhar um pouco mais, mas vai chegar também. Sabe quem não vai chegar? Quem acha que é um acidente. Esse acidente nunca vai acontecer para você, cara. Só realmente quem não vai chegar é quem desiste. Uhum. E aí eu aprendo muito com histórias de pessoas, né, de sucesso, né? Abraham Lincoln. Cara, ele faliu quando ele tinha 30 anos de idade. Ele era um comerciante. Aí com 32 anos ele foi derrotado em uma eleição. Aí com 35 anos a sua noiva faleceu. Pra você ter uma ideia. Né? Teve um colapso nervoso, depressão, estresse com 36 anos. Ele perdeu as eleições 43, 46 e 48 anos de idade. Pô, 48, 50 já na cara. Sem vencer. Sem vencer na vida. Aos 55 anos perdeu as eleições para o Senado, 56 perdeu como vice-presidente as eleições. Ele falou, pô, então vou me grudar aqui num cara que é, né, fantástico, um cara bacana, que talvez eu ganhe. Perdeu também, né? E aos 58 anos ele perdeu como Senado. Aí ele, como senador. Aí ele olhou, chega, vou parar tudo. Não. Ele falou assim, eu não desisto. Eu vou me candidatar agora a presidente dos Estados Unidos. E com 60 anos de idade, ele se tornou presidente dos Estados Unidos. E a história que ele deixou para nós, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve na vida. Uhum. Se ele desistisse,
com 30, com 34, com 40, com 50, os Estados Unidos não teriam o presidente. A história seria outra. Seria outra. Então, na nossa vida, uma coisa, não desista, mas acredite. Errou, deu certo, abriu um negócio, fechou, casou, não deu certo o casamento. Ei, não desista. Busque conhecimento necessário, eficaz para aquilo que você precisa. E eu tenho certeza que vai ser libertador na sua vida. Entendeu? E a pessoa realmente ela começa a ter uma nova perspectiva de vida. Perfeito. Ô, Fábio, voltando ali, a gente entrou num papo de coach aqui, mas vocês entenderam, né? Que o Fábio, ele é discípulo do maior coach do mundo, né? E, além disso, o cara é gospel, que isso aí já... Se você não é gospel, busque ser, porque eu vou falar pra você, esses coach aí, eles parafraseiam muita coisa que você vai descobrir sozinho na Bíblia. Você não precisava nem pagar uma palestra. Mas aí, se você não procurar nenhum nem outro, você vai ficar nessa tua vida mesmo. Mas é por isso que entramos nesse papo coach, porque o Fábio, ele ainda foi nas duas fontes, bebê, ainda. Então, o homem tem... E ainda tem história pra caramba. Mas queria falar sobre a tua história, pra gente não deixar de falar da Fargerflex, cara. De falar da tua marca, da tua empresa e tudo mais. A gente estava, na tua timeline, nós estávamos lá na escola, quando você resolveu assumir o protagonismo da tua vida e dizer para onde você ia. Quando é que você entendeu o que você ia ser da vida, Fábio? Então, quanto ao fato de o que eu ia ser da vida, quando eu entendi por isso, já fui lá na minha juventude, porque o fato de você... O que acontece? Eu não espero ser alguém na vida para me entender que eu sou alguém na vida. Eu preciso buscar primeiro o que? O meu propósito de vida. E qual que era o meu propósito de vida desde a minha adolescência? Ajudar pessoas. Então, na igreja, eu sempre fui aquela pessoa que estava sempre ajudando os outros. Primeira coisa que eu fiz na igreja, eu queria fazer alguma coisa, eu queria ajudar pessoas. Meu propósito de vida hoje é ajudar pessoas, como eu já falei aqui. Alavancar pessoas, ativar pessoas. E hoje está muito mais claro isso, né? Mas lá com meus 13, 14 anos de idade, eu cheguei para líder do coral e falei assim, eu queria fazer alguma coisa aqui, mas eu não sei o que fazer, eu não sei falar direito, eu não sei... Tem algumas coisas que eu... Mas esses cadernos aqui do conjunto da igreja, que eu posso pegar eles e levar no caso, arrumar, né? Aqueles inários, não tem? Os inários. Aí eu posso pegar Cântico 33 arrumar, inário. colocar as músicas, tirar, ajudar. No dia do culto a gente leva, tal. Ela assim, pode, com certeza, tal. Depois, mais tarde, ela falou assim, tu tirou um alívio do meu coração, porque tinha que chegar cedo e tinha que ser o último a sair, entendeu? Para organizar tudo. Mas ali eu queria ajudar pessoas, né? E realmente ali eu comecei a exercer isso, né? Mas antes disso, muito importante, eu sempre tive uma coisa na vida, vencer na vida. Até eu posso dizer assim, ó, mostrar, hoje eu não tenho mais conceito, mas na época, mostrar para as pessoas que falavam mal de mim que eu ia ser uma pessoa bem-sucedida. Realmente isso foi uma energia, tá? A gente pode canalizar essa energia negativa ou positiva. Eu canalizei ela positiva. Vou pegar isso, vou amar as pessoas e vou fazer o que precisa ser feito para realmente mostrar que realmente eu sou uma pessoa boa, maravilhosa, enfim. E com 9 anos de idade, eu cheguei para minha mãe e falei assim, falando agora dentro do empreendedorismo. 9 anos de idade, eu falei assim, mãe, eu quero ganhar dinheiro. Até pelas limitações que a minha mãe teve. Já chegou momentos de a gente receber cestas básicas, de domingo a gente não ter um frango, ter uma pessoa levando lá na nossa casa um frango. Então, passei muitas privações, muitas dificuldades mesmo. Mãe, eu quero vender. Aí a minha mãe, vender picolé. E ela assim, não, tu sozinho, tu não vai. Perigoso isso aqui e tal. Então, posso convidar alguém? Pode. Eu convidei meu primo. Primeira vez, colocamos uma caixinha de picolé, aquele apito. A flauta boliviana. Boliviana. E saímos. Rapaz, colocamos 30 picolé dentro e vendemos rapidinho. Entendeu? Não chupamos nem o picolé só no final. Porque eu era bem seguro também. Entendeu? Não lembro se eu ganhei R$5, enfim. Aquilo ali eu falei assim, que bacana. Todo domingo agora eu vou sair. Ia para a igreja, escola dominical. Depois almoçava, pegava, ia para a mulher que cedia para nós o picolé e saía. Até o ponto que depois eu comecei a sair sozinho, né? Quando ele não podia ir. E ali eu criei uma estratégia. Porque o que acontece? As pessoas muitas vezes elas limitam em si própria, entendeu? E ficam muitas vezes fissuradas apenas no seu mundinho. E eu falei assim, como eu posso vender mais picolé em menos tempo? Olha só a mentalidade, entendeu? O que eu vou fazer?
eu vou nas casas que tem mais pessoas. E assim eu fiz, Uhum. entendeu? E comecei a ir nas casas, principalmente quando tinha, domingo sempre tem eventos, É, aniversários, uma né? reuniãozinha. Eu passava, parava, olhava, pô, quero um picolézinho? Sobremesa. Mas as crianças vinham com tudo, não tem, as crianças vão vir. Uhum. Aí eu já tinha meus 10 anos de idade, mais ou menos, 11 anos, e ali realmente eu comecei minha vida. Com 12 anos, com 12 para 13 anos, eu estudava no Colégio Estadual Anis Goberto, falo com muito orgulho, estudei no Colégio Estadual Engenheiro Anis Goberto, me formei lá, até, por sinal, me formei lá. Um abraço para quem estiver assistindo lá do colégio, amigos nossos aí. E aí eu estudava de manhã, e na época não tinha verdureira como tem hoje. Eram feiras que se faziam nas sextas-feiras. Vinham os caminhões do Ceasa e abasteciam a feira. E era atrás da igreja São Sebastião. Uhum. E aí apareceu falar para minha mãe e meu pai, ó, tem uma oportunidade lá se teu filho não quer trabalhar. Quero trabalhar também. À tarde, estou tranquilo em casa. Meus 12, 13 anos de idade. Eu peguei e comecei a trabalhar. Só que lá eles não pagavam em dinheiro. Eles pagavam em verdura. Então, o que sobrava, eles empacotavam e davam para mim. Então, o que eu fazia? Meu pai vinha de carrinho de mão, ou muitas vezes de bicicleta, enfim, né? Eu colocava, levava para casa. Chegava em casa, separava aquilo que estava bom, mais ou menos, tal, separava. Eu lembro, começou a fechar os olhos, eu lembro disso. Aqueles sacos de linho, muitas Uhum. vezes fedendo a cebola, Uhum. tal. Eu colocava, chegava em casa, separava tudo, colocava numa bandejinha, colocava no carrinho de mão e saía na vizinhança vender. Ah, entendi. E aí o dinheiro eu fazia 30, 35, muitas vezes vinha sempre um dinheirinho a mais, né? Uhum. Porque as pessoas ficam mais, pô, vou ajudar esse menino. E ali eu comecei minha vida. Então, meu empreendedorismo, na minha vida empreendedor, eu já comecei com 9 anos de idade. Uhum. Mas aí que eu fiz a questão, não tem vitórias e sucesso sem esforço. Não tem conquistas sem dedicação. E não tem troféu sem trabalho. Então, isso para mim muito claro, sempre, sempre. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E trabalhar muito. pra Não, você ter o resultado. picolé virou verduras e legumes. E quando é que isso aí virou colchão, cara? Aí depois disso daí, apareceu a oportunidade com 14 anos de idade para mim trabalhar numa empresa que eu amei muito e as pessoas de lá são maravilhosas, especiais. Provavelmente elas vão ver aqui. E eu quero honrar uma pessoa aqui, que é o seu Ivo de Ávila. Primeiro honrar meu pai e minha mãe, né? Que são pessoas maravilhosas, mas honrar o seu Ivo de Ávila, que me deu a oportunidade com 14 anos e tinha 6 meses. 14 eu não tinha nem 15 anos ainda. E eu fui trabalhar na confecção dele. Só que eu estudava à noite, até as 11 horas, até as 10 horas, 11 horas chegava em casa, 4 horas da manhã eu acordava, pegava minha bicicletinha, eu morava no Iririú e vinha até o Boa Vista para trabalhar. Então, 4:30 da manhã, 5 horas eu estava na empresa trabalhando, das 5 até 1 hora. Então, ali eu trabalhei até os meus 18 anos de idade. E olha só que bacana. Quando eu tive essa oportunidade, com meus 18 anos de idade, eu estava trabalhando lá dentro, aprendi muito, enfim, muitas coisas que eu aprendi. Né? Eu fui talhador, eu fui embalador, arrumei máquina, fui matelacê, que é aquelas colchas mateladas, roupas que são todas costuradas, é uma máquina que ela faz o matelacê. Trabalhei nessas máquinas também, bordadeira também, né? E só que chegou com 18 anos de idade, por isso que você falou uma coisa bem interessante antes. Estar na mesa com as pessoas certas, no lugar certo, faz toda a diferença. Só que eu sempre trabalhei com vendas. Mesmo trabalhando lá, final de semana, eu estava vendendo. Uhum. Eu vendia uma coisa, vendia outra, vendia roupa, vendia isso. Sempre estava fazendo alguma coisa. Pegava férias, eu nunca tive férias. Agora, depois que eu aprendi que a gente precisa tirar férias. Mas eu nunca tive férias. Nas minhas férias da empresa, da escola, eu estava vendendo alguma coisa. Uhum. E aí, o que aconteceu? Vamos lá. Eu falei agora das férias aqui, vamos lá. Voltando da empresa. Então, com 14 anos, com 18 anos, isso é bem interessante, tá? Com 18 anos, eu cheguei para o meu pai e para minha mãe e falei assim, eu fiquei doente, gastrite nervosa tal, e eu não sabia o porquê, o médico fazendo tratamento e tal, 9 meses com tratamento e não sabia o que era, e procurava isso, aquilo, gastrite nervosa, imagina. E aí o médico falou, ó, isso daí será que não tem a ver com o fato de você trabalhar fechado? Ok, daí aquilo dali entrou na minha cabeça e falou assim, poxa, faz sentido. Quando eu estou de férias, eu me sinto melhor. Quando eu estou trabalhando,
E eu sou o cara comercial. Uhum, Ali então, eu me descobri. Ali eu me descobri. Uhum. Entendeu? Não tinha me descoberto ainda. Uhum. Tinha feito curso de informática, de Linux, isso, aquilo, programação e tal. Não dava nada disso certo. Eu sempre estava vendendo. Eu vendi computador, vendi seguro de vida, vendi verdura, vendi roupa de cama, vendi cueca, calcinha, vendi tudo, de tudo. Cantoneira para colocar em casas, prateleiras, enfim. Né? Esse era o meu negócio, mas mesmo assim ainda trabalhava. Uhum. E aí, com 18 anos, eu estava numa mesa com um amigo meu, Samuel. Hoje está em Portugal com a família dele. E ele falou assim para mim, eu falei assim, Samuel, o que eu faço? Ele assim, por que tu não chega pro dono da empresa, sou eu, e fala assim, ó, que você quer trabalhar com vendas Comercial, né? no comercial? Ah, não, mas eu sou muito novo. Não, isso daí para mim não é para mim. Quero falar para os novos que estão aí. E acredita no teu potencial, hein? Daí ele assim para mim, tu tem potencial, por isso que é bom a gente estar do lado de pessoas que, não, tu tem potencial, tu é um baita vendedor, cara. Sério? Aí eu me enxerguei assim, então fui conversar com ele. Aí né, o seu Ivo, naquele jeito de querer, né, cuidar como filho e tal, meu filho, espera um pouquinho, tal, para ter um pouco mais de maturidade. Enfim, ele não falou com essas palavras, mas eu entendi, né? Uhum. Só que eu tinha um sonho. Aí aquilo dali eu coloquei agora como meta e objetivo na minha vida. Eu quero ser um representante. Eu quero ser um vendedor. E ali eu acreditei. E eu falei, seu Ivo, então vamos fazer um negócio. Se você não vai me dar um carro para me vender, você não vai dar mercadoria para me vender, não vai me colocar como vendedor, me dá conta que eu vou sair vender. Uhum. A única coisa que eu vou pedir para você, me dá as mercadorias suas para me vender? Ele olhou para mim e falou assim, vou pensar. 2 dias depois ele falou assim, Fábio, vou fazer um acordo contigo e aí você sai para vender. Meu primeiro carro que eu Aí comprei. tu vira PJ daí? Aí virei PJ Uhum. com 18 anos de idade. Minha mãe, eu tinha o dinheiro da saída, minha avó ajudou com mais um valorzinho para me comprar o meu carro, minha mãe mais um pouquinho, compramos um carro. Escort GL 1.6, marrom, coisa mais linda, tava com uns 70 Um quilômetros Escort rodados. marrom, coisa mais linda, nem cabe na mesma frase. Cara, era o melhor carro do mundo. Ai, meu Deus do céu. E Aquele ruim de pegar no inverno, esses carros aí. meu Deus, a álcool, Jesus amado. Ia para São Bento, Blumenau, São Bento no inverno mesmo, Meu Deus. misericórdia, né? Tem que ligar o carro uns 4 dias antes, tem que ligar o carro já. Tu imagina o que eu passei. E aí, quando eu ia viajar, não tinha dinheiro para pagar o hotel. E aí, o que eu fazia? Baixava os bancos e... Alguma vez já dormi no carro, mas eu tinha a carta de, como era da igreja, né? Já era líder, né? Na igreja, de jovens, enfim. Eu pegava a carta de recomendação, ia na igreja, falava com o pastor daquela igreja, tem um lugarzinho, nem que seja a sala da escola dominical, aí eu coloco um negocinho no chão e durmo. Ah, legal. E aí eu não precisava pagar hotéis. Uhum. Só que daí a gente vai aprendendo, né? Primeiro lugar que eu fui, bairro Centenário, São Bento do Sul, uma igrejinha simples. O pastor ficou com pena de mim, eu cheguei lá, era quase 8 horas da noite. Imagina, um cara estranho, vou colocar dentro de casa? Não vai colocar. Ele me deu uma sala para mim. Só que aquela sala era tudo aquelas janelas quadriculadinhas, uma mesa de madeira, aqueles bancos de madeira. Uhum. Eu coloquei uns 2 edredom, que eu vendia edredom, cama, mesa e banho, né? Toda essa linha. Coloquei uns 2 edredom, coloquei mais o edredom. Só que estava quebrada a janela. Entrava um vento gelado. Nossa. Era em julho isso, junho, julho ali para agosto. Ei, era frio. Eu lembro como hoje, o frio que eu passei aquela noite. Eu falei assim, amanhece. Era muito frio. E ali daí eu eu falei assim, cara, eu tenho que começar a chegar mais cedo, me organizar melhor. Uhum. E aí eu fui aprendendo, porque ninguém me ensinou a ser representante ou vendedor. Eu aprendi na raça. Entendeu? Hoje eu aconselho os amigos. Você criou teu método. Eu criei meu método. E aí eu comecei agora nas sedes, né? Igrejas maiores, que daí já tem os quartinhos preparados, né? Se o cara chegasse e oferecesse para ministrar, de repente até ganhava uma hospedagem melhor, uma janta até, né? E assim, e ali começou a minha vida. E aí, aí nesse sentido, eu era representante. Aí depois eu fui representante da Exaltex. Fui convidado pelo gerente aqui, uma coisa bem bacana que eu quero parar. A importância de nós sermos pessoas confiáveis. Quando eu tinha 19 anos para 20 anos, eu conheci a Exaltex, o seu Isaltino. Que vende o quê? Vende capas de colchões e de estofados. Tá. De Joinville. Uma empresa que ela vende para todo o Brasil. Hoje o Isaltino já é falecido. Mas naquela época, ele me contratou como representante. Então eu também vendia as mercadorias dele. Só que ele percebia que eu pegava as mercadorias, levava, voltava, fazia o acerto, tudo certinho, muito, muito certo. E ele tinha os gerentes dele, supervisores, enfim. E um dia ele falou assim, eu preciso de um gerente.
Falei assim, que legal, vou olhar, ver alguém, né? Perguntar para alguém. Olha só, gente, meu Deus do céu, a gente tem que acreditar na gente. Ele falou assim, não, eu tô olhando para frente, eu tô olhando para você agora. O gerente da minha empresa, você. Eu falei assim, só eu estamos aqui nessa sala, eu mesmo. Mas, cara, eu tenho 19 anos, eu sou novo, não tenho uma faculdade eu faço teologia, mas não tal. Ó, crença limitante. Isso. Daí ele olhou para mim e falou uma coisa bem assim, ó, bem forte, Rafael. Ele falou assim para mim, cara, você é um cara confiável. E eu preciso de um gerente que seja confiável. Porque já passou alguns e a maioria levou dinheiro meu. E ali apareceu a oportunidade. Por o fato de ser confiável. Dá uma atrelada à tua capacidade, mas ao teu caráter, né? Ao meu caráter. E ele via uma capacidade que eu não via ainda. Uhum. Entendeu? Ele via um futuro para mim que eu não tinha visto ainda. Por isso que quando alguém fala de você algo bom, algo positivo, reflete, traz isso para dentro de você e realmente potencializa isso em você. Uhum. E quando eu potencializei isso, fui gerente da Exaltex. Que loucura, E cara. aí, Novinho, cara. Novo, gerente. Viajei, eu viajava de avião. Meu sonho de viajar de avião, eu tinha um sonho, que era viajar de avião. E esse sonho eu pensei, sabe, meus 40, 50 anos, quando eu tiver me aposentando... Eu também tenho esse sonho. Eu quero, daí eu vou viajar de avião. Você já viajou de avião? Não. E era um sonho que eu tinha era um sonho. Cara, eu comecei a viajar de avião, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Espírito Santo. Falei assim, não, aquele glamour todo, eu falei assim, meu Deus do céu, como Deus, ele prepara as coisas para aqueles que realmente amam ele acima de todas as coisas e são obedientes à sua palavra. Uhum. Segue os valores e princípios é fundamental, para mim é primordial. Uhum. Família, Deus, honestidade, fidelidade, respeito, entendeu? São coisas fundamentais, autorresponsabilidade. E ali eu comecei a trabalhar com ele. E aí nisso a minha mãe conheceu a parte dos colchões, que eram os colchões magnéticos, com infravermelho, com massageador. E é onde que eu falei assim, mãe, compre esse colchão que vai ser bom para sua saúde. Minha mãe também é vendedora. Um mês depois ela já estava vendendo. E eu falei assim, esse negócio é bom. E fiquei observando. Fui numa reunião, 2 reuniões e gerenciando. Era ali na igreja. Olha só a importância de você ajudar pessoas. Na igreja eu ajudava pessoas, era líder dos jovens. Na minha vida secular, era representante, né? E sempre honrei meus pais e minha mãe. Isso é uma coisa que eu levo para minha vida. Uhum. Que eu trouxe na minha vida e que deu muito resultado. Honrar o pai e a mãe. E a minha mãe começou, eu falei assim, esse negócio é bom. Deu 1 ano, eu cheguei para o dono da empresa, o seu Isaldinho, e falei assim, cara, me dá minha conta, digamos assim, eu não vou mais ser representante, gerente da empresa, vou vender colchão. Pedi um conselho para 10 pessoas. Outra coisa, um aprendizado aqui, tá? Quando você tem um sonho, você tem um objetivo, pergunte para as pessoas certas. Uhum. E se você vê que não tem nenhuma pessoa do teu lado que sejam pessoas boas, positivas e certas, pergunte para Deus. Deus vai te dar a solução. E das 10, 9 falou assim, tu é louco, vender colchão, todo mundo tem colchão, quem tu vai vender colchão? Ainda colchão desse magnético vermelho que é caro? Não, tu tá doido. Eu falei assim, beleza. Para ser empresário tem que ser doido, então eu vou ser doido. Ou seja, ele perguntou, ele fez uma pesquisa e ignorou o resultado. Ignorei o resultado, vou ser doido e vamos para cima. E aí eu comecei a vender, né? Claro que uma coisa bem importante, eu não larguei de uma vez só, comecei a vender. Aí eu trabalhava domingo à tarde, trabalhava sábado, trabalhava à noite. E aí, trabalho. Por isso que eu digo, para a gente ter sucesso na vida tem que trabalhar e trabalhar muito. E trabalhava bastante. Sempre honrando a Deus, buscando a Deus e nunca deixei o trabalho também tirar eu das coisas de Deus. Eu vou sair agora de liderança dos jovens, eu vou deixar de ir no culto por causa que eu vou trabalhar. Não, claro que tem pessoas que muitas vezes precisam trabalhar naquele horário. Mas Sim. No meu caso, eu tinha Dava para conciliar. de conciliar. Então, eu conciliava Deus e família e, ao mesmo tempo, né, o trabalho. E ali, mais ou menos 1 ano e pouquinho, a minha mãe... Aí nós começamos a vender colchão, minha mãe também. Aí eu falei assim, mãe, vamos abrir uma sociedade, vamos abrir uma loja de colchão. Tá doido, meu filho? Loja física, né? Loja física. Tu tá doido, meu filho? Vamos vender assim mesmo? Olha só, CNPJ, tem que pagar imposto, não sei o que, tal. Eu falei assim, mãe, pra gente ser grande, a gente precisa pagar imposto. Pra gente ser grande, a gente precisa ser justo. Pra gente ser grande, a gente tem que ter um CNPJ. E vamos lá. Tá bom, se tu quer, então vamos. Ela me deu apoio, abrimos. A ZIF Colchões, na época, ZIF Colchões, Fagerflex,
que ficou ali no Ministro com a loja no centro de Joinville. E dali para frente a gente começou a vender colchões. Uhum. Aí montamos uma equipe de vendas, chegamos a ter 25 vendedores vendendo colchões externos, fazendo treinamento de manhã, à tarde, à noite e trabalhando na parte de vendas. Uhum. Hoje vocês só vendem, vocês fabricam? Como é que é hoje? Hoje nós terceirizamos parte da nossa produção, então eu não tenho uma fábrica, tá certo? Mas eu terceirizo, então eu vou lá e eu escolho um produto, eu quero esse produto específico ortopédico. Eu vou lá, monto esse produto, igual muitas empresas hoje fazem Certo, assim, né? Muitas empresas até renomadas, Uhum. são de fora e quem monta é aqui, né? Então, Mas é no Brasil. É no Brasil. Tá. Né? Então eu tenho 3 fábricas conceituadas que fabricam para mim. Além de eu também... Daí você assina. É isso mesmo. Aí, além de eu também trabalhar com a Manis, Picolin, Anjos, marcas conceituadas, Uhum. né? Simons e algumas outras marcas aqui também. Uhum. E aí nós voltamos para o ramo de colchões. Hoje nós estamos com a linha, faz de 3, 4 anos para cá, estofados, poltronas. E também a linha de mesas e cadeiras, entramos há 1 ano e pouquinho atrás também. Que legal, então, cara. Hoje a loja hoje Tá mais por móveis, assim. também Uhum. é colchões. 70%, né? 60%, 70% é colchões. A gente é especializado em colchões, todo tipo de colchão. Uhum. Ah, quero um colchão pequeno, quero um colchão família. Vamos fazer agora um colchão família de 2,80 por 2,30, para você ter uma ideia. Mas é sob encomenda. Sob encomenda. Tamanho família. Uhum. Então a gente tem de tudo que o cliente precisa. Quer mais macio, quer mais firme, quer magnético, quer ser magnético, quer de espuma, quer o colchão para praia, quer o colchão para hotelaria. Então a gente é especializado. E hoje vocês têm com 3 lojas? Estamos hoje com 3 lojas. Aonde? Uma no Albano Schmidt, no Boa Vista. Nós temos uma na rua Tuiuti Uhum. e também outra na rua Tuiuti, anexo ao supermercado Rodrigues, que é a loja modelo que a gente tem. É por isso então que eu vejo vocês o tempo todo. Essa é a minha rota mesmo. Essa rota? Essa rota. E estamos aí. Temos esse ano alguns projetos aí grandes também. Dentro da marca. Dentro da marca, Fagerflex. Uhum. Temos hoje preparada a Fagerflex para franquias. Aproveitar e já falar aqui também, para franquias. Então, esse ano a gente já está comercializando também as franquias Fagerflex. Ah, eu quero abrir uma loja em Itajaí, eu quero abrir uma loja em Paraná, eu quero abrir em Curitiba. Você pode abrir hoje uma franquia da Fagerflex com todo o know-how, com toda a estrutura de marketing, de vendas, de treinamento, de produtos, junto com a Fagerflex. A Fagerflex, os produtos da Fagerflex, vocês vendem só para cliente final? Vendemos para cliente final e hotelaria também. Ah, Pousadas legal. e hotéis Tá, vocês também. têm então. Pra Pousadas e PJ hotéis também. também. Isso Ah, mesmo. legal. Ah, daí tem algumas lojas que tem poucas, né? Uhum. Mas muitas vezes, eu quero um produto específico. Muitas vezes eles pegam com a gente também. Legal. Né? Então Legal. eu tenho a tabela também para distribuidor daí, né? Uhum. É um negócio que a gente não faz ideia, a gente não tem muito conhecimento sobre colchão, né? E sobre a importância da qualidade disso para nossa qualidade de vida, né? Para qualidade de sono, Sim. né, cara? A gente não tem, é um troço banal, né? É uma espuma para você deitar e dormir. Mas, cara, dependendo de como for isso, ou o tempo, a questão dos fungos, ácaros, essas coisas todas aí, cara, isso influencia na vida da pessoa e a pessoa não faz ideia, né? É um podcast de 1h30 tranquilo É para só- falar sobre qualidade do sono. Só sobre sono e colchões. Aham. É muito bacana. E saúde, né? O cara, você troca de colchão, o cara parece que mudou de casa, assim, porque é mudança de vida, né? 1/3 da sua vida, Rafael, você passa onde? Em cima de um colchão. Se você tem 24 horas, 8 horas você passa onde? Em cima de um colchão. Uhum. Então, quer dizer, você só vai ter qualidade. E outra coisa, né? Você tinha que escolher um colchão com tanto critério quando escolhe um carro, né? A pessoa que faz exercício, faz academia, seja a pessoa que ela trabalha o dia todo no pesado, coisa semelhante, onde é que ela revigora as suas energias? Aonde que ela repõe as suas massas musculares? No descanso. No sono. Uhum. É à noite, é dormindo. Tem gente que não dá muita ênfase ao sono, à qualidade de vida. Muitas vezes está com depressão, está com estresse, está com vários problemas de saúde e não está ligando que muitas vezes o problema está no não ter uma noite boa de sono. E claro que está ligado diretamente ao colchão, Uhum. mas diretamente também ao tempo que você passa dormindo. Pessoas, não, dormir, para que eu vou dormir? Vou perder tempo. Tem que falar assim, né? Vou perder tempo dormindo. Não, tu não perde tempo, tu ganha tempo. Uhum. Aumenta a tua criatividade, aumenta a tua força motora, aumenta a tua imunidade, diminui o envelhecimento, então ajuda no envelhecimento precoce, ajuda no sentido de queda de cabelo ou diminuir queda de cabelo, até mesmo no emagrecimento também, né? E até mesmo os músculos. Gente que faz musculação, né? Os fitness e tal, que faz musculação, cara, é no descanso que são liberados alguns hormônios justamente para manter o físico bem saudável. Então, tá tudo ligado o quê?
diretamente ao sono. São 3 coisas. Alimentação, exercício físico e um repouso maravilhoso. Uhum. E aí vocês estão nessa última etapa aí pra fazer o negócio funcionar. Fazer o negócio funcionar. Ô, meu querido, eu queria agradecer demais por esse papo, dizer que foi incrível saber um pouco mais da tua história, saber o que passa nessa cabeça aí. Já quero te convidar a retornar aqui também em outra ocasião. Eu acho que assunto desses livros nós podemos dar uma gastada ainda, né? De falar. Então tá convidado a retornar aqui em outro momento pra gente prosear mais aí, falar um pouco mais. Aí vai ser 100% coach a conversa, você já venha preparado. Vem assistir o próximo, tá? Hoje nós queríamos contar um pouquinho da história do Fábio, até pra vocês entenderem como é que esse homem chegou onde chegou. Vocês veem ele andando aí de BMW aí, vocês acham que ele é só um playboy que deu sorte. Nem sei se deu uma BMW. Mas enfim, ô Fábio, pra gente encerrar, cara, a gente queria que você... A gente sempre brinca aqui, a gente tá escrevendo um livro de 1 hora e pouco, né? A gente tá escrevendo a tua biografia aqui, um livro de 1 hora e pouco. Na biografia da tua vida, na tua autobiografia, qual que é o capítulo da tua história que merece um capítulo especial, assim, é o melhor momento da tua vida, assim, a coisa mais especial da tua vida? Eu já vou facilitar a tua vida, não falo do nascimento dos teus filhos, porque são 2, aí você precisaria de um capítulo para cada um. Então, vamos excluir a parte dos filhos, que imagino que seja principal, né? Se não for, tá errado. Mas vamos tirar o óbvio, que seria teus filhos. Qual que é o melhor momento, a coisa mais importante, especial, que marcou a tua vida, assim, de maneira positiva, assim, que tipo, na tua autobiografia vai ter um capítulo para falar sobre esse momento? Caraca, essa é bem na veia. Essa, né? Existe algo que eu trago sempre para minha vida, né? Que o nobre, ele projeta coisas nobres, e pela sua nobreza permanecerá. E Provérbios 12:19 diz assim, ó, os lábios de um homem que diz a verdade permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então, o fato de falar a verdade e o fato de a gente ser nobre. E uma coisa que aconteceu maravilhosamente na minha vida, que foi água e vinho, foi quando eu casei. Meu casamento fez toda a diferença na minha vida. O casamento tem quase o tempo da Fireflex. 21 anos. Isso mesmo. Nós casamos, fomos pastorear a igreja e abrimos empresa. Nós temos muita coisa, tá? Tem muita história aí, tá, meu amigo? É só desse casamento pra frente e tem coisa arada. Tem coisa arada. É porque eu só falei de 10 aqui, tem mais uns 20 aqui pra cima. Ô, Fábio, e pensando na tua autobiografia ainda, toda a história que se preze, e toda a história real, ela tem curvas dramáticas, né? A montanha-russa da vida, assim, ela tem altos e baixos. Dos baixos, qual que é o baixo que merece um capítulo também, assim? Por ter sido muito difícil, por ter sido muito ruim, por mais que tenha sido superado ou não, seja um fundo de poço, talvez, ou um momento de deserto que marcou e que também faz parte de uma marca importante na tua trajetória, assim. Olha, eu teria 2. Dá-lhe, né? pode dar. Teria 2. Seria na minha infância. Então, eu sofri muito emocional. Eu realmente padeci muito emocionalmente. E graças à minha mãe, graças a Deus, graças à minha avó, que é falecida, mas graças à minha avó, sempre me colocaram para frente. E que realmente fizeram a diferença na minha vida. E bem importante eu abrir um parênteses e fechar um parênteses. Eu fui rejeitado, lá no começo eu falei que eu fui rejeitado. Mas graças a Deus, que depois com meu pai nós se resolvemos. Quando eu tinha 12 anos de idade, procurei meu pai, se perdoamos, se abraçamos e hoje somos grandes amigos, né? Ele hoje vive com a minha mãe, enfim, tal, né? Passou separação e tal, enfim. Mas só para abrir um parênteses e fechar um parênteses, hoje meu pai, um beijão, amo demais, meu pai e minha mãe são fantásticos. Mas na minha infância, justamente quando me falava que eu não ia dar nada, que eu não ia conseguir e que realmente ia ser um zero à esquerda, então aquilo ali me frustrou muito, tá? E me influenciou negativamente algumas decisões que eu tomei, mas ao mesmo tempo me influenciou positivamente nas decisões que eu já comentei aqui, realmente de ir para cima, eu realmente vou fazer diferente do que eles estão falando. Vocês estão falando que eu vou ser isso, aquilo negativamente, eu vou ser ao contrário. Eu vou ser maravilhoso, eu vou ser uma bênção, eu vou ser especial, eu vou ser um excelente pai, eu vou ser um excelente esposo, eu vou ser, entendeu, um grande empreendedor, eu vou ser realmente uma pessoa honesta e de sucesso. E o segundo ponto tem a ver com o meu casamento, certo? Chegou um ponto da nossa vida em que eu e minha esposa, nós sempre se demos muito bem.
mas chegou um ponto em que nós estávamos dando prioridade a coisa, vamos dizer assim, as coisas ao ter e não ao ser. Entendeu? Então, nós chegamos e, não, é ter, buscar e tal, e a gente trabalhava muito, a gente buscava muito, daí nós não tínhamos tempo de qualidade para nós. Eu era pastor de igreja, eu tinha 3 representações, eu tinha a loja, eu tinha a representação da Exaltex ainda, que depois eu continuei, que daí eu saí de gerente, mas continuei com a representação da Exaltex, e depois eu era representante de uma multinacional também, aqui. Então eu tinha um escritório, tinha representantes que trabalhavam para mim, né? Então eu tinha 3 empresas e ainda pastoreava a igreja com 200 membros aproximadamente. Então tu imagina. Então quer dizer, onde é que estava o tempo meu com a minha esposa? Onde é que estava o tempo meu com o meu filho? Eu chego a me emocionar porque foram momentos muito difíceis. Desculpa. Não, mas, por favor, fica à vontade. E realmente foi ali que eu falei assim, cara, não é o ter que vai realmente fazer a diferença na minha vida. Porque o ter, hoje eu tenho, amanhã eu não tenho mais. Mas sim, é o ser, é a minha esposa, é os meus filhos. É isso que vai fazer a alegria, é isso que traz alegria para o meu coração. Então a gente teve desavença no nosso casamento, a gente teve quase um colapso, quase uma ruptura. Mas ali eu falei assim, Senhor, eu vou abandonar tudo, mas eu não vou deixar daquilo que é mais importante, que é você e que é a minha família, e a minha esposa. E graças a Deus, eu me esforcei e dei o meu melhor. Fui orar, fui estudar, fui buscar, fiz cursos, excelentes cursos, que eu poderia até indicar aqui, entendeu? Excelentes cursos, tá certo? Que vieram restabelecer novamente o Fábio, entendeu? Como pessoa, como esposo. E hoje eu posso dizer que a minha família, hoje, eu nunca tive um casamento, antes disso, eu nunca tive um casamento antes tão feliz quanto eu tenho um casamento hoje. Não tenho uma vida tão realizada hoje, antes, entendeu? Depois desse episódio, eu tô falando de coisa de 10 anos para cá, certo? 10, 12 anos para cá. Fui para trabalhar, parar em psicólogo, psiquiatra, tomar remédio, perdi memória, 2 meses que eu perdi a minha memória. Caramba. 2 meses que eu perdi minha memória e estava perdendo a minha família, minha esposa e perdendo tudo que era mais precioso para mim. E ali eu me despertei. Entendeu? Muitas pessoas não sabem dessa história. Mas o Senhor me deu autorização do ano passado para cá eu começar a contar parte dessa história minha. Porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas. É possível ter um casamento feliz. É possível ter filhos saudáveis e felizes em todas as áreas. É possível Deus restabelecer o amor dentro do casamento. É possível. Falo que é real. E outra coisa, o amor que hoje nós temos um com o outro, tá certo? Eu posso mostrar aqui, tá certo? A mensagem que eu recebi hoje. Eu vou falar aqui. Bom dia, meu amor. Ela me mandou hoje. Eu mandei uma outra mensagem, ela mandou. Passando aqui para dizer que sou seu fã número 1. Admiro muito você, sua coragem, ousadia e determinação. E que Deus use sua vida nesse dia para impactar muitas pessoas. Te amo. E aí você tá fazendo aqui, cara. Cara, então, isso para mim é o capítulo do meu livro que eu vou dar muita ênfase. Que legal. Entendeu? Que vale a pena. Esforço, dedicação, entendeu? Não importa o erro, não importa a falha, não importa a circunstância que você passou. O que importa é dali para frente o que você vai fazer com aquilo que aconteceu. 10% de 100%, 10% é o que acontece com você. 90% é o que você vai fazer com o que acontece com você. Entendeu? Então, para mim fez toda essa diferença de ser realmente o homem de verdade. Por isso que eu falei, o nobre projeta coisas nobres. E os lábios de um homem que diz a verdade permanece para sempre. Legal demais, Fábio. Cara, fiquei muito feliz de conhecer, cara. Maravilha. A tua história, de você ter aberto algumas coisas aí, talvez de maneira inédita até. Porque eu tenho certeza que tudo que a gente vive seria muito pequeno se fosse viver para nós, né? Seria muito pequeno a gente sofrer sozinho, seria muito pequeno a gente superar só por superar. Todo milagre, toda cura, toda transformação, ela reverbera, né? E tudo que você viveu e tudo que você vai viver ainda, cara, tenho certeza que vai gerar transformação na vida de muitas pessoas. Começa pela da tua família, mas impacta muita gente, né? Fazendo uma pequena analogia com o colchão, você tá mudando a vida de muita gente fazendo o teu trabalho. Imagina falando, testemunhando, abraçando, se importando, multiplicando, né? Se vendendo colchão tu já muda a vida de muita gente,
Imagina quando você começa a abrir o coração, começa a compartilhar conhecimento, a tua evolução, a testemunhar as coisas que Deus fez na tua vida e o quanto você aprendeu com isso, né? Que Deus continue te honrando você, teus projetos, a tua família. E mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui. Vou ficar muito feliz em te receber em um outro momento novamente. E eu espero que você tenha gostado desse papo também. Se você gostou, encontrou coisas aqui que faz sentido para alguém que você conhece, primeiro tem que fazer sentido para você, porque Deus não fala para ausentes, tá? Se você está assistindo, era que era para você assistir. Mas se você pensou em alguém enquanto estava assistindo, saiba que não é em vão. Compartilha, manda para essa pessoa ou marca ela de alguma forma para que ela assista esse papo. Eu tenho certeza que o que foi conversado aqui vai fazer a diferença, seja como pessoa, como PF ou como PJ, porque temos aqui um dos grandes empreendedores da nossa cidade, tá? Deus abençoe muito a tua vida, Fabião. Mais uma vez, cara, Deus abençoe. Muito obrigado, foi uma honra, um prazer, tá? Amém. E é isso aí. Segue a gente no Instagram, @bemcomum, lá você fica sabendo de tudo que rola por aqui, as próximas agendas, os conteúdos que a gente posta. Fábio, qual que é o teu arroba lá, cara, também? Fábio Aferro. Sempre estou postando mensagens boas, bacanas lá. E da Fagerflex, @Fagerflex, que daí já vem, né? Fagerflex Colchões. Não né? tem erro, não tem erro. Não tem erro. É isso aí. Deus abençoe você. Um forte abraço e tchau, tchau. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem-Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.